Os militares estão aqui tentando retirar o barro. O rio Jetivoca, na zona sul de Joinville, já subiu 5 metros. 3 bairros estão alagados e a chuva continua. Este caminhão da prefeitura está ajudando as famílias a transportar o que não foi perdido na enchente. As pessoas que moram nas proximidades do rio, onde a água subiu mais, estão saindo de casa, deixando tudo para trás, à procura de abrigo. Em Joinville há 500 pessoas desabrigadas. Elas estão sendo levadas para as escolas públicas. A polícia da Guatemala apreende quase 350 quilos de cocaína pura, avaliados em 80 milhões de dólares, cerca de 80 bilhões de cruzados. 2 colombianos foram presos quando tentavam transportar a droga de carro para os Estados Unidos. Em Nova York, a polícia descobre, por acaso, 20 milhões de dólares da máfia colombiana de drogas. As pilhas de dinheiro estavam num depósito no subúrbio de Nova York. Eram notas de pequeno valor e correspondiam ao faturamento de uma semana de traficantes colombianos. Com o dinheiro, a polícia encontrou armas, mas não localizou nenhum traficante. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos libera as imagens do combate em que 2 aviões líbios foram derrubados no mar Mediterrâneo. O Pentágono quer provar que o ataque foi em legítima defesa porque os caças líbios também carregavam mísseis. O porta-aviões John Kennedy, de onde partiu o ataque, está agora em Israel. Estas são as primeiras imagens do porta-aviões depois do incidente. Ele está no porto de Haifa, com os aviões cobertos com capas plásticas. O porta-aviões John Kennedy lidera uma frota de fragatas e destroyers com um total de 13 navios de guerra. Nos Estados Unidos, o presidente Reagan reafirma que o ataque foi uma ação defensiva, porque a atitude dos aviões líbios era hostil. O Departamento de Defesa divulgou esta foto ampliada, destacando uma área debaixo da asa onde estaria um míssil líbio. As imagens em vídeo foram gravadas por uma câmera colocada no nariz de um caça norte-americano. Um MiG-23 líbio cruza na frente do piloto dos Estados Unidos. O radar acusa a presença dos MiGs líbios a mais de 100 quilômetros nesta reconstituição feita pela televisão norte-americana. 1 minuto depois, os F-14 dos Estados Unidos viram à esquerda, saindo da rota, e são seguidos pelos caças líbios. Depois, mergulham de uma altitude de 6.000 metros para 1.000 metros. Os MiGs líbios seguem os F-14 dos Estados Unidos. O porta-voz do Pentágono, Dan Howard, mostra com as mãos que os pilotos norte-americanos fizeram 5 ou 6 manobras para desviar dos líbios. 4 minutos depois da primeira aproximação, um F-14 dispara contra um MiG líbio de uma distância de 16 quilômetros. Depois faz outro ataque a 13 quilômetros. Nenhum míssil acerta os líbios. A 7 quilômetros de distância, o piloto norte-americano vê os MiGs novamente. Desta vez, ele atira e acerta. O outro avião norte-americano dispara de uma distância de 2 quilômetros e derruba o segundo caça líbio. O Conselho de Segurança das Nações Unidas rejeita as imagens que os Estados Unidos apresentaram como prova de que o combate contra os aviões líbios foi em legítima defesa. A União Soviética fez uma advertência na ONU de que um novo ataque contra a Líbia vai prejudicar a melhoria das relações internacionais. O embaixador do Brasil na ONU, Paulo Nogueira Batista, fez um apelo à Líbia e aos Estados Unidos para que procurem o diálogo e obedeçam às leis internacionais para evitar um conflito maior. A Líbia pediu a condenação dos Estados Unidos por agressão e o Conselho de Segurança vai decidir a questão até segunda-feira. Pela primeira vez no Brasil, um filhote de golfinho nasce em cativeiro e consegue sobreviver. Foi em São Paulo, na piscina de um parque de diversões. Você vai ver depois dos comerciais. São Paulo, o bebê golfinho. Depois de passar todo o dia tratando das reformas administrativa e econômica, o presidente Sarney deixou o Palácio da Alvorada e foi para o sítio dele a 50 quilômetros de Brasília. Quando o helicóptero do presidente decolou, as mudanças no ministério já estavam definidas. O presidente, depois de trabalhar durante a semana toda, resolveu descansar um pouco. Porque, afinal, ele concluiu hoje a tarefa de fazer o novo organograma do ministério, a nova estrutura. E o trabalho já está tão adiantado que os organogramas dos novos ministérios, resultantes de várias fusões, já estão prontos, protegidos por capas vermelhas. O trabalho do presidente agora vai ser o seguinte:
Amanhã ele volta e vai tratar no final de semana dos assuntos econômicos. E a partir de segunda-feira da semana que vem, ele se dedica àquilo que ele chama de humanograma, que ele considera a parte mais difícil, porque é a parte mais emotiva. É conversar com os ministros que serão atingidos por essa reforma. O total de 27 ministros deve baixar para em torno de 20. O governador do Rio de Janeiro, Moreira Franco, se reuniu hoje com o governador do Ceará, Tasso Gereissati. A reunião se deu um dia depois do encontro dos governadores do Nordeste com o governador de Pernambuco. Os governadores conversaram durante 2 horas no Palácio Guanabara. O encontro fez parte das articulações do grupo histórico para a convenção do PMDB em março, quando os históricos vão concorrer com os moderados. Os 2 governadores concordam em que o PMDB tem de ter um candidato próprio à sucessão do presidente Sarney e precisa também fazer alianças. Nós temos condições e devemos traçar alianças, ver a possibilidade de traçar alianças, de ver que tipo de esforços nós podemos somar. Nós precisamos definir um programa do partido que coloque o PMDB novamente ao encontro das aspirações de mudança social, de transformação econômica, de modernização da sociedade, e um candidato do partido que se comprometa a executar esse programa. O corredor brasileiro Teodísio Isaías Mendes é encontrado morto na piscina de um hotel em Assunção, no Paraguai. Teodísio, paulista de 21 anos, ia participar da corrida do Dia de Reis hoje à tarde na capital paraguaia. A polícia do Paraguai investiga a causa da morte de Teodísio. Um esquiador austríaco sofre grave acidente nos Alpes suíços durante uma prova do Campeonato Mundial. O acidente ocorreu a poucos metros da linha de chegada. Sandro Niederser perdeu o equilíbrio e rolou na neve. Reveja em câmera lenta o tombo de Sandro. Ele quebrou uma perna e a clavícula. Está internado no hospital de Zurique e vai ficar 1 ano sem poder esquiar. Pela primeira vez no Brasil, um golfinho nasce em cativeiro. Foi num parque de São Paulo, onde depois de 10 anos de tentativas, a experiência deu certo. Esse aqui, pelo sorriso, dá pra ver que é o pai. A mãe tá pulando de alegria. O bebê nasceu saudável, mede 60 centímetros e já demonstra que é bem espertinho. Por enquanto, ele não pode ficar com os outros golfinhos. Eles são muito estabanados e podem machucar o bebê. O pai, ele só vê pela grade. O leão marinho e a baleia orca também. Como todo filhote, ele vive grudado na mãe e tenta imitar tudo o que ela faz. Ele só para de brincar na hora da comida. Mama de hora em hora, passeando com a mãe pela piscina. O bebê vai mamar durante 8 meses. Depois ele começa a experimentar os primeiros filés de peixe. Quando chegar essa época, esse filhote já vai ter aprendido um monte de brincadeiras, de piruetas com a mãe. Ele começa a entrar definitivamente na vida artística, seguindo os mesmos passos do pai e da mãe. E aí vem a Cher, olha a mãe. O filhote de golfinho só vai ser apresentado ao público no sábado da semana que vem. O parque vai fazer um concurso para escolher o nome do golfinho. Boa noite. CYB 511, Rede Globo Rio. Assista agora Vale Tudo, último capítulo.